Olá meninas, tudo bem? Voltei hoje com mais um vídeo falando da saúde feminina. A gente vai continuar falando sobre anticoncepcional e o tema de hoje é o DIU, dispositivo intrauterino. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre outras opções contraceptivas, falei sobre a pílula anticoncepcional, sobre o anel de uso vaginal e sobre o adesivo de uso transdérmico. Se você não acompanhou ainda, veja os vídeos, eu vou deixar os links aqui embaixo. O objetivo desta série de videozinhos sobre anticoncepcional é ajudar você a conhecer melhor as opções e com isso fazer escolhas mais conscientes, né? Lembrando sempre que para usar qualquer anticoncepcional você precisa da orientação e da indicação de um médico para não correr nenhum risco. E esse que eu vou falar hoje você precisa não só da indicação do médico, mas o médico precisa colocar, não dá pra você ir lá e colocar um DIU sozinho, porque ele é colocado dentro do útero. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só continuar assistindo o vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir pra mim e se inscrever aqui no canal se você não seja inscrito para acompanhar todas as novidades. E lá no blog Mamãe Plena, www.mamãeplena.com.br, também tem vários posts falando sobre isso, não deixa de assistir não, não deixa de acompanhar, dá uma passadinha lá que tem sempre novidades. Então, bora lá saber um pouco mais sobre DIU. Bom, então vamos falar sobre os tipos de DIUs. Nós temos dois tipos de DIU no mercado, o DIU sem hormônio e o DIU com hormônio. O DIU sem hormônio é o DIU de cobre, que é o mais antigo, tradicional. Ele é muito usado, ele é bastante seguro e é uma das poucas opções que a gente tem de método contraceptivo que não tem hormônio. Então, quem não quer ou não pode usar hormônio, muitas vezes se beneficia do DIU. Existem alguns modelinhos, algumas marcas de DIU de cobre. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é o mais tradicional, tá? Que parece um Tzinho e ele tem, ó, o cobre em toda a sua estrutura, tá vendo? Todo esse marronzinho aqui, os bracinhos aqui é o cobre, tá? Ele é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Ele vem preso num fiozinho, o fiozinho vai sair pelo orifício do colo do útero, que é o guia pra gente retirar o DIU depois. Na colocação, ele entra com os bracinhos fechadinhos e lá dentro ele fica assim, fica preso dentro da cavidade uterina, que é uma cavidade virtual, tá? Não é tipo uma bexiga distendida, então ele fica preso pelas paredes do útero lá. Para colocar, o ginecologista geralmente vai te pedir alguns exames, fazer uma avaliação prévia para descartar alguns probleminhas que impeçam a colocação do DIU, como por exemplo, um útero mal formado, um processo infeccioso no útero, na vagina, que às vezes precisa ser tratado antes, tá? E essa avaliação inicial é muito importante. Fazer talvez algum exame de imagem, né? Ver como que tá direitinho o seu útero. A gente recomenda colocar o DIU durante o período menstrual, porque o orifício do colo, por onde vai entrar o DIU, geralmente fica mais aberto, mais pérvio, e você também garante que a mulher não esteja menstruada, né, colocando durante o período menstrual. A colocação é dolorosa. Limiar de dor, gente, é muito individual. Tem gente que morre de dor, tem gente que sente um pouquinho, mas em geral você vai sentir uma dor tipo cólica, mas é um processo bem rápido, dá sim para colocar no consultório médico. Tem gente que opta por colocar em centro cirúrgico anestesia, mas não é obrigatório, dá sim para colocar em consultório médico. A maioria das mulheres aceita de boa, não fica sofrendo muito. Você pode tomar alguns cuidados antes, tomar um anti-inflamatório antes, um analgésico antes, fazer um pouquinho de repouso depois, mas geralmente coloca-se bem em consultório. Eu costumo colocar bem. Eu até prefiro colocar com a paciente acordar no consultório, que aí já é um parâmetro de que ele tá indo no lugar certinho. Bom, assim que você colocar, o ideal é fazer um controle com um ultrassom em pouco tempo e depois seguir no controle anual. Esse tipo que eu mostrei pra vocês, ele dura 10 anos. Tem também o DIU de cobre que dura 5 anos.
Você não é obrigado a ficar o período todo, você pode tirar um pouco antes, mas não recomendamos ficar mais do que esse período recomendado pelo fabricante, tá? Então, é uma ótima opção para quem não quer ou não gosta de ficar tomando remédio todo dia, ou se esquece. Enfim, quem tá planejando e não quer ter filhos realmente por bastante tempo, um método de longa duração bacana e eficaz. O custo-benefício também acaba saindo bem melhor. E lembrando que esse tipo de DIU é distribuído pelo Sistema Único de Saúde, você pode colocar facilmente num posto de saúde perto da sua casa, tá? A principal vantagem deste método, eu acho que é justamente isso, são um método de longa duração. Outra vantagem é não conter hormônio, então para quem não quer ou não pode usar hormônio, é ótimo. Ele não interfere no seu ciclo menstrual, você continua ovulando, menstruando, pode até aumentar um pouquinho o fluxo. Quem tem uma tendência a ter muita cólica pode sentir um pouco mais de desconforto, mas em geral tudo continua normalmente. Então é uma opção bacana. Se você está interessado, procedimento para você colocar o DIU. Marque uma consulta médica, seja no sistema público, seja no sistema particular. Fale da sua vontade, conheça um pouquinho mais sobre o método. O ginecologista vai te examinar, vai te pedir alguns exames e programar a colocação, tá? E a outra opção é o DIU com hormônio, que só tem um tipo no mercado, que é esse daqui. Esse é um modelinho todo coloridinho, mas o original dele é branquinho, todo branquinho. Ele tem um formato bem parecido com o outro, ó. Tamanho também bem parecido. O modo de colocar é o mesmo, sempre por um ginecologista, pelo colo do útero, um pouquinho doloroso. E ele tem aqui, neste corpinho aqui de silicone, um hormônio derivado da progesterona. Então ele é de um tipo hormonal só, não tem derivado de estrogênio. Então muitas mulheres que têm contraindicação ao uso de estrogênio podem muitas vezes usar esse tipo que só tem progesterona, tá? Esse tipo com hormônio, ele dura 5 anos, tá? Pode também ser retirado antes, mas esse é o prazo máximo de 5 anos. Diferentemente do DIU de cobre, ele traz sim algumas alterações no fluxo menstrual. Muitas mulheres param de menstruar com ele, isso não é garantia. Também tem muita gente que vem procurando esse DIU, falando, quero colocar o DIU porque eu não quero mais menstruar. Não dá pra gente garantir isso, apesar da maioria das mulheres não menstruarem, não é, assim, garantia, tá? Mas a tendência é que sangre menos se continuar sangrando. Também ele costuma trazer um alívio para as cólicas, quem tem problema de cólica, e às vezes também melhora sintomas pré-menstruais. Algumas mulheres que têm algumas doenças no útero, como endometriose, adenomiose, mioma, podem se beneficiar desse DIU justamente porque ele não tem o estrogênio e acaba equilibrando essa função. Então, é um método bacana, não está disponível na rede pública de saúde, esse só realmente particular, mas os planos de saúde, os convênios têm a obrigação de oferecer a colocação desse DIU, tanto um quanto o outro, para as usuárias. Então, tem muita gente colocando para os planos de saúde e aí acaba também não tendo custo nenhum e vale super a pena. Falando de custos, esse aqui é bem mais em conta do que esse. O valor, né, da compra é mais ou menos 6 vezes mais barato, se você não for colocar pelo sistema de saúde. Mas mesmo assim, pensando que os dois duram muito tempo, os dois têm um ótimo custo-benefício. Esse aqui, imagina, 5 anos, se você dividir o preço que você vai pagar nele por 5 anos, no primeiro ano você já pagou, considerando que você vai economizar de pílula, ou às vezes até mesmo de absorvente, se você parar de menstruar. Também tem as mesmas contraindicações do outro, uma formação uterina, processo infeccioso agudo, processo infeccioso crônico recente, gestação, obviamente. Não falei do DIU de cobre, mas os dois podem ser colocados em mulher que amamenta, tá? Podem ser colocados, geralmente a gente indica colocar 2 meses após o parto, mas pode sim ser usado durante a amamentação. Então, são métodos muito bacanas para quem quer fazer um planejamento familiar a longo prazo. Eu indico os dois, coloco os dois, sou super fã. E estou fazendo meus exames para colocar o meu também. Se vocês quiserem, depois eu venho contar aqui o que eu achei, né? Porque assim, a gente fala, né, como que é como médico, como paciente é sempre diferente, tá do outro lado, né? Mas eu posso dar o meu depoimento depois que eu colocar.
Tá certo? Bom, então, pra quem tá querendo aí um método de longa duração, vale a pena. Se você quiser mais informações também, procura o blog, lá tem mais informações sobre os 2 tipos de DIU. E não deixe sempre de consultar o seu médico antes de fazer a sua escolha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um beijão. Obrigada. Tchau!